Viva! Miguel Alves, obrigado por esta conversa. Agora, secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, prefiro apresentar-te como caminhense. Acho bem. Somos os dois, não é? Somos os dois. É melhor dizer já isto às pessoas, que é para toda a gente já ficar a estarei saber. contar. Estes tipos têm aqui uma familiaridade tremenda, mas é mesmo, somos caminhenses, somos dois, partilhamos muita memória do espaço, da paisagem, da tradição, e ainda por cima o teu irmão faz favor de ser meu amigo. Portanto, isto está completamente inquinado, esta entrevista. Está toda a gente a saber já o que é que acontece, sabe com o que é que pode contar. Caminhenses, temos relações próximas, é verdade. Mas tu nasceste em Lisboa. Nasci em Lisboa. Eu nasci numa altura onde era mais fácil encontrar emprego em Lisboa. Eu nasci em 75, o meu pai conheceu a minha mãe à distância, era militar e estava no ultramar, estava em Moçambique, e a minha mãe pertencia àquele conjunto de mulheres solteiras, de raparigas solteiras de todo o país que escreviam cartas sem endereço e que iriam cair nas mãos de um futuro marido, eventualmente. Mas a saber para quem que estava a escrever? Não. O primeiro conhecimento vem exatamente da coincidência de uma determinada carta da minha mãe encontrar um determinado militar, um determinado soldado que em Moçambique se agradou por aquilo que estava escrito e que correspondeu. E a partir daí deu em secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Portanto, literalmente tu és um exemplo de um acaso feliz, ou aqui de um conjunto de... a vida é assim, não é? Jorge, mas há vários acasos e umas pessoas conhecem-se num bar, outras num restaurante, outras no casamento de um amigo, outras na faculdade. Tudo é um acaso. Este acaso é um acaso através do Tinder da altura, que eram estas cartas, estas madrinhas de guerra, que de facto levou a que o meu pai e a minha mãe se correspondessem, até um dia em que o meu pai pôde voltar de Moçambique e que foi atrás de conhecer aquela mulher que lhe escrevia, e foi a Moledo. A partir daí... A nossa praia. A nossa praia, a minha terra. A minha mãe é de Moledo, o meu pai é de Castelo Branco, é de Provença Nova, de uma pequena aldeia chamada Val da Carreira. E foi em Moledo que começaram a namorar. Portanto, esse encontro aconteceu em Moledo, as coisas foram andando, mas naquele momento o meu pai entrou para o banco, começou a trabalhar como bancário, a minha mãe funcionária pública, e repito, naquela altura em Lisboa é que havia de facto a maior parte destes empregos. E eu, portanto cá estavas tu e tu nasceste aqui. Nasci aqui, eu e a minha irmã do meio, que foi também de algum modo, eu tenho uma irmã mais nova, 3 anos, e enfim, quando nasceu mais uma miúda em casa, aquilo começou a ficar apertado para as economias familiares e começamos logo a pensar em ir para Moledo e regressar a Moledo. Isso aconteceu, eu teria 4 anos, eu tenho uma memória difusa dessa viagem de comboio, porque era uma viagem com muita bagagem. Lembro-me da despedida que tive da Etelvina, que era a senhora que estava lá em casa todos os dias a cuidar de nós, e da dona Etelvina me ter dado um porta-aviões fantástico que naquela altura compensou muito aquela partida. Eu via a minha mãe a chorar. O que é que se está a passar aqui, não é? Mas eu com o porta-aviões estava felicíssimo. Lembro-me de chegar à estação de Moledo, lembro-me de termos ido para a casa da minha avó, onde ficamos durante 2 anos enquanto era construída a minha casa. E a verdade é que Moledo acaba por ser a minha terra. Eu nasci em Lisboa, mas Moledo é... Sim, mas sentes-te no fundo caminhense e sentes-te de Moledo. Absolutamente, sinto-me muito bem em Lisboa, mas a minha terra é Moledo, tudo é Moledo. Eu sou praia, eu sou monte, eu sou dançar, sou cantar, sou Moledo, isso não tenho dúvidas nenhuma. Terra onde Vitorino de Almeida também passa as suas férias, vemos-lo lá sempre com a sua bengala passeando junto do mar. Já vamos falar de política, já vamos falar de comunicação. O que é que te ofereceram os teus pais? O que é que tu guardas da tua infância, daquilo que é a matriz da tua mãe e a matriz do teu pai, para que está no teu canivete suíço agora para usares nesta vida exigente que agora tens? Eu acho que a essência vem toda daí. O meu pai e a minha mãe são pessoas diferentes que se complementam muito bem. O meu pai é muito racional, muito focado, sempre com um pensamento de longo prazo, mas sem deixar de cuidar das minudências, daqueles pormenores da vida. O meu pai é um pai e foi sempre um pai carinhoso, com afeto, e às vezes nem todos da nossa geração tiveram essa oportunidade. É normal que alguns assim pais seja. Mais distantes, e em particular quem foi militar no ultramar,
verdade. Trouxe umas cicatrizes, não é? Eram Daquilo que outros viu e do que momentos, sentiu. mas a verdade é que o meu avô paterno também era uma pessoa afetuosa, a minha avó também, portanto o meu pai Pega-se na família. pega-se. A minha mãe era mais naturalmente afetuosa, tem um amor tremendo por mim, e por mim, pelos meus irmãos, tem um amor que se derrama completamente naquilo que é a sua própria existência, mas mais focada no resultado imediato, no conseguir a conquista, mais nervosa na expectativa do curto prazo. E quando tu tomas decisões, as decisões que são públicas, tu até agora, até estás agora nesta função, durante 2 mandatos e meio, estiveste como Presidente da Câmara de Caminha, portanto muito junto à população. As decisões que tu tomavas, obviamente, eram vistas em casa. Como é que é? Quando lá em casa gostavam ou não gostavam tanto de uma decisão ou de uma maneira como tu falavas às pessoas? Sim, os meus pais também eram municípios e, portanto, também Uns eleitores muito especiais. sofriam na pele aquilo que podia ser uma má decisão, uma decisão menos explicada. Enfim, as conversas giravam muito em torno de diferentes variáveis da questão. Uma, desde logo, sobre a substância da decisão. Às vezes, sim, falávamos, não se compreendia porque é que uma obra não arranca, porque é que outra está parada, mas eu tinha a facilidade. E eram duros contigo? Não, pediam explicações num sentido de quererem saber, de se quererem informar, mas é sempre mais fácil. Eu tenho muita dificuldade em falar com 16.500 pessoas, naturalmente, tenho mais facilidade. Se estou à hora de almoço, tenho 1 hora para explicar porque é que aquela obra não arranca. E normalmente há uma boa razão, mesmo que ela não seja acompanhada por parte da população. Portanto, desse ponto de vista, sim, mas havia também uma preocupação, isso era mais da minha mãe, enfim, a crítica, hoje em dia as redes sociais disso tudo e o seu contrário. Olha ali o Facebook, o que é que te estão a dizer sobre ti? Isso ela sofria muito. E as pessoas, eu sei que as pessoas não têm que pensar que os políticos também têm família, mas de facto têm família e isto afeta as pessoas. Mas tu tomavas isto como pessoal, estas críticas que apareciam nas redes sociais? Não, eu tenho algum distanciamento Carapaça, no fundo, para ver uma distância e uma... Tenho algum distanciamento porque isso também é uma questão de saúde mental, nós não conseguimos pensar. Agora, não podemos deixar de estar atentos àquilo que se vai dizendo, porque às vezes há tendências e às vezes há matérias que nos fazem refletir sobre o caminho que estamos a levar. É um equilíbrio difícil, não tenho propriamente uma regra. Se tu conseguires perceber que os teus eleitores, no caso de uma Câmara Municipal, que estão ali muito próximos, começam a desenhar uma determinada tendência, sei lá, uma decisão de vou cortar o trânsito desta rua ou vou modificar os horários do comércio, isso consegue-se sentir imediatamente na reação das pessoas? Consegue, mas é preciso distinguir. Às vezes há reações epidérmicas e focadas num determinado ponto ou num determinado grupo que podem não ser representativos da decisão global. E há decisões que nós sabemos já que têm uma reação negativa. E quem grita mais alto, depois nós tendemos a olhar com mais atenção para essas pessoas que protestam mais alto porque se sentiram mais atingidas? Eu tendencialmente tento não fazer isso, mas é inevitável que no meio do ruído todo aquele que grita mais alto se consiga ser mais audível. Eu ao longo da minha carreira tento, como político, nas decisões que tomo, tento seguir o meu caminho e quando avanço e quando dou um passo, normalmente já sei com o que posso contar. Como é que é o teu método? O teu método de decisão, exatamente. Quando tu estás perante um problema, qual é o teu método? É muito individual, muito à procura de ouvir pessoas? Como é que tu fazes? Tenho um método que vem já da advocacia. Eu trabalhei na advocacia durante muito tempo e mesmo quando não sabia o artigo, não sabia o que é que a lei dispunha sobre determinada matéria, quando ouvia uma pessoa falar-me de um assunto, eu pensava... o que é que o bom senso diz sobre isto? E normalmente o bom senso... Isso é uma pergunta muito difícil, não é? O que é que o bom senso... mas tento fazer isso. O que é normal? A normalidade é uma coisa que está em desuso, faz sentido, não é? Sim. E o bom senso permite-me também tomar algumas decisões em determinados momentos. Mas normalmente, na minha decisão política, está um enquadramento. Eu penso muito, eu sei que ninguém liga aos programas eleitorais, que as pessoas não olham para aquela construção, mas essa construção era muito unipessoal, ou seja, era um projeto de equipa naturalmente, mas quem escrevia aquilo, quem pensava aquilo, quem construía aquele programa durante meses e durante anos, era eu, e era esse o meu catecismo que me permitia depois tomar as microdecisões. Portanto, o programa eleitoral não é uma conversa da treta? Não pode. É
um verter de uma ideia política que se quer aplicar. Mas ninguém... E que depois é escrutinado pelas pessoas e é votado. Jorge, se calhar as pessoas não têm isto presente, mas quando eu distribuía programas eleitorais, eu distribuía um resumo do programa eleitoral, porque eu fiz questão de fazer um programa eleitoral verdadeiro, com as medidas todas, com o enquadramento todo. Que as pessoas podem ir ver, que os eleitores podem ir ver. E isso ajuda-nos a governar. A mim ajuda-me a perceber qual é o caminho? Ajuda-nos a perceber qual é o caminho, a não errarmos e a não divergirmos, porque ao longo do percurso, com tudo aquilo que é o conteúdo do dia-a-dia, o cotidiano, que acaba por esmagar muito da nossa capacidade de fazer mais estratégia, nós temos mesmo que regressar. Aliás, é curioso, eu estou aqui a trabalhar, já falaremos disso há 2 semanas, mas se fores ali à minha secretária, o programa do governo está lá já. Estás a reler o programa do governo para relembrar o que é que... Não digas a ninguém, mas eu antes de votar não li o programa do governo. Bom, mas tu és um militante, o teu coração já está conquistado mesmo antes. Tu trabalhaste com António Costa na Câmara Municipal, depois no Ministério da Administração Interna, portanto o teu voto... Sim, nem sempre votei no Partido Socialista ao longo de toda a minha vida. Então? É verdade, sempre... Tiveste momentos de dúvida? Não, acho que é normal que possamos, em determinados momentos e mediante determinado tipo de circunstâncias, fazermos alteração de voto. Não do ponto de vista das legislativas. Mas porque ficaste frustrado ou não gostaste do candidato apresentado pelo teu partido? Mas em autárquicas nem sempre votei no Partido Socialista. Votamos em pessoas, não é? Muito, embora haja uma matriz ideológica que tem que estar por trás de determinado tipo de pensamento e, portanto, seria difícil um voto mais à direita. Nem que fosse um teu amigo que tu conhecesses bem, mas que caísse, eu não quero dizer no Chega para não te provocar, mas que caísse num PSD, por exemplo. Não, se fosse um amigo que está dentro do PSD, e muitos bons amigos que eu tenho, aliás, dentro do PSD, contra um candidato do Partido Socialista, onde eu não encontrava as condições, as características e o perfil para liderar um determinado tipo de projeto, numa freguesia ou numa Câmara Municipal, não tinha problemas pelo reconhecimento, em votar nessa pessoa. Até porque tu estavas a falar agora do programa eleitoral que fizeste para a autarquia de Caminha. Um resumo, era o teu catecismo. Mas não negas que a tua imagem, a tua empatia, o gosto que as pessoas podem ter de ti, ou ao contrário, dizer eu não gosto dele de todo, jogam um papel se calhar cada vez mais relevante naquilo que é um voto. Há pessoas que votam racionalmente, eu diria que a maioria vota de forma emocional, ou porque tem assim esse imprint, que é eu sou desta área, eu sou daquela, mas por outro lado eu gosto, eu quero, ou então e se calhar já não votava nele. Absolutamente, isso eu compreendo que seja assim. Aliás, não podia ser de outra maneira. Se houvesse uma cristalização de voto depois ideológico, também era mais difícil as coisas mudarem. Mas eu tenho bem consciência de que as minhas características pessoais, aquilo que incuto em termos de proximidade e até de afeto junto das pessoas, foi fundamental não só para ganhar as eleições da primeira vez, e eu quero recordar que fui candidato a primeira vez com 20 anos fora da minha terra, portanto, a trabalhar como advogado, a estudar na universidade, e precisei. E a sensação cultivar. Foi que lá vem o estrangeirado de fora? No início foi por parte de muita gente, e depois claro que as pessoas de Moledo primeiro, depois Caminha, e depois foi-se alargando ao resto do concelho, perceberam que era alguém do concelho que estava a regressar à sua terra porque tinha uma ideia para propor ao seu concelho e tinha a vontade para implementar. E essa empatia permite sim ganhar votos, porque o voto é emocional, e por isso votaram em mim eleitores típicos do Partido Socialista, como votaram de outros partidos, acreditando no projeto e renovando depois ao longo dos anos. Tentei sempre manter esta ligação, julgo que consegui fazê-lo e mantenho-a também com as pessoas. Claro, agora estou lá menos, agora não estou lá de segunda a sexta, mas esta relação com Caminha vai sempre manter-se. Como é que os teus eleitores de lá compreenderam, ou como é que lhes explicaste que a meio do mandato disseste, bom, povo, eu agora tenho que ir ali a Lisboa porque o Primeiro-Ministro me telefonou? Olha, com franqueza, aquilo que eu senti foi da parte dos meus eleitores e de muitos daqueles que não são meus eleitores,
uma aceitação e uma compreensão geral pelo facto de aceitar um desafio, que é um desafio do país, é um desafio que me é lançado, e até por parte de muitas pessoas dizendo, bem, já estávamos todos à espera deste momento, deves ter ouvido também isso muitas vezes, porque isto ouviu-se também durante muitas vezes. Aqueles que reagiram pior foram precisamente os que sempre quiseram ver-me pelas costas, o que é uma coisa fantástica, e portanto que fizeram uso de aqueles que sempre disseram que eu não devia estar naquele lugar, foram aqueles que ficaram mais martirizados por abandonar. Mas isso quer dizer que entre aqueles que ficaram orgulhosos e aqueles que ficaram contentes por eu ter saído de a coisa está equilibrada. A coisa não só está equilibrada, como há uma grande... Tu ganhaste aquela ideia ok, um dos nossos vai conquistar Lisboa, como, ou achas que isso não... Jorge, com franqueza, eu tive um mandato de 9 anos, uma década permitiu-me fazer várias coisas. Portanto, o fundamental estava feito. Estava feito ou lançado. Estes dias já houve inaugurações, nos últimos dias vão acontecer outras inaugurações. Nos próximos meses vamos ter a Incubadora Verde, vamos ter o Mercado Caminha, vamos ter a Escola Básica, vamos ter a sede da Academia de Música, tudo aí até ao final do ano. E há um conjunto de projetos, nomeadamente o Centro de Ciência e Tecnologia, que vai criar emprego, vai criar indústria, vai criar formação profissional, que estão lançados. Agora, eu também estou muito descansado, porque a equipa que está na Câmara é uma equipa muito boa, está muito consolidada, as pessoas genericamente ficaram orgulhosas, as pessoas tratam-me com muito carinho. Estive agora lá. Vais resistir à ideia de mandar um SMS ou de telefonar, ou vais deixar que as coisas sigam o seu curso? Acho que vou. O vice-presidente é um rapaz novo, não há que negá-lo, ainda bem para ele, mas é um miúdo que já tem muito perfil, muito trabalho. Ele foi meu vice-presidente, tinha estado 4 anos comigo na variação. Eu estou cá para ajudar, mas não estou cá para me impor. Não serei nunca sombra do Rui Lage. Ele não precisa e, sobretudo, acho que pode ser nefasto. Ele vai fazer o seu caminho e vai ser um grande presidente. Ele tem todas as condições para ser melhor presidente do que eu fui. Olha, minha curiosidade, como é que foi o telefonema do António Costa, primeiro-ministro, ao Miguel, com quem já tinha trabalhado? Portanto, vocês conhecem-se bem. Sim. Nós trabalhamos aqui em Lisboa na Câmara, trabalhamos na administração interna primeiro, como adjuntos. Eu quero saber tudo. Como é que foi esse telefonema? Foi fantástico porque ele aconteceu no dia dos meus anos. E tu pensaste, olha, o primeiro-ministro lembrou-se de me dar os parabéns. Pronto, não foi propriamente uma surpresa, porque é sabido que eu mantenho uma boa relação com o primeiro-ministro e ele nos últimos anos fazia o favor de me telefonar ou de combinar comigo alguns encontros para ouvir a minha opinião, para saber como é que as coisas eram vistas a partir do território. E naquele dia estar a receber uma chamada telefónica de manhã pareceu-me relativamente normal e atendi com a displicência de quem atende um amigo que lhe vai dar um abraço. E agradeci desde logo, muito bem, Sr. Primeiro-Ministro, a me telefonar no dia dos meus anos, fico muito sensibilizado. E quando ele disse, não sabia que eram os seus anos, mas parabéns, só que eu venho desinquietá-lo. E eu aí percebi que provavelmente a conversa era de outro teor. E a conversa foi muito clara. O Sr. Primeiro-Ministro convidou-me para poder estar ao lado dele aqui no Governo da República, num lugar que é um lugar-chave do ponto de vista da gestão e da coordenação política do Governo. O que é que faz um secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro? É mesmo isso, adjunto do Primeiro-Ministro. E isso obriga a ter uma visão global sobre todas as áreas do Governo, tentar incutir aqui também a coordenação na mensagem e no trabalho que fazemos, substituir-se ao Primeiro-Ministro, não no sentido de Vice-Primeiro-Ministro, não está nada nessa... É um fiel escudeiro? É, mas é também alguém que pode fazer o seu trabalho e encontrar o seu próprio espaço e também ser ele proativo dentro das funções que tenho. E mais, permitir que se resolvam alguns problemas do curto prazo, mas que também se continue a pensar a longo prazo, que é fundamental naquilo que nós temos nesta dinâmica. Como é que tu interpretas a função? Eu não sei se nesse telefonema, ou depois seguramente tiveram muitas conversas, há um caderno de encargos? Ele traz uma lista das coisas que espera? Sim, nessa conversa, a conversa foi mais curta e depois tivemos uma conversa mais longa sobre o que ele entendia que podia ser o meu contributo. E é isso que eu estou a tentar fazer. E sim, eu parto com
Uma vantagem que é uma desvantagem para o governo é que o governo tem já 6 meses de atividade, portanto já foram identificados vários problemas ou várias oportunidades que têm que ser melhor exploradas, e esse caderno de encargos de algum modo foi-me dado. Mas há uma parte do caderno de encargos que está em branco, que é aquele que eu terei que escrever, que terei que fazer, que terei que construir a partir da minha própria ação e da dinâmica que consegui criar. Como é que tu interpretas a tua função? O que é que tu, quando decorrer este mandato e for um momento em que este trabalho acabe, está agora a começar, o que é que tu queres deixar como marca? Não, eu tenho bem presente que este é talvez o cargo de maior confiança do Primeiro-Ministro, no sentido em que é um cargo com uma autonomia limitada. Um secretário de Estado tem sempre uma autonomia limitada relativamente ao seu ministro. Bem, um secretário Mas de neste Estado caso o ministro é mesmo o primeiro-ministro. E isso, naturalmente, que a minha palavra, a minha voz, tudo o que eu disser está intimamente ligado ao primeiro-ministro. Isto para explicar o quê? Que a última palavra é sempre do primeiro-ministro e, naturalmente, que o ministro, tendo o seu espaço de atuação e de conformidade, há sempre uma zona de recuo, digamos assim, há uma zona isso de segunda instância. Que sejas mais cauteloso em determinados assuntos, ou implica que tu percebas de tal maneira o pensamento, o modo e o objetivo do Primeiro-Ministro que quase te obriga a mimetizar essa ação política? Apesar da conotação negativa que a mimetização pode ter, é mais isso. É uma espécie de a mão do rei, não é? Quer dizer, estou a pensar aqui de uma forma... Tenho medo de ser excessivo nesta avaliação, mas aquilo que se pretende é que alguém que possa trabalhar com o Primeiro-Ministro diariamente, conhecendo de algum modo o seu perfil, o modo como trabalha... Como é que é ele? Tu tens um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Aqui há uns tempos eu falei com o Eduardo Cordeiro, que enquanto líder da campanha eleitoral, não enquanto Ministro do Ambiente e da Energia como é agora. Como é que ele é? O António Costa pensa política e pensa país e pensa Europa a todo momento. E quando é todo momento pode ser durante a noite. Isso reflete-se em muitas mensagens e WhatsApps que vão surgindo. Obviamente que eu trabalhei já com ele noutra fase da vida dele. Hoje, e só estou a trabalhar há 2 semanas, parece-me mais sereno, mais calmo, mas também mais capaz de pensar a médio e longo prazo, porque trabalhei com ele na Câmara Municipal de Lisboa e aí havia uma necessidade de resolver os problemas do dia-a-dia. Aquilo que tu sentiste também, a função autárquica é para resolver o aqui e agora. É muito tomada pelo cotidiano. Aqui não, há um pensamento genérico e aquilo que são as notícias do dia-a-dia que nós percebemos por causa da vertigem do cotidiano, da imprensa, a imprensa online, a imprensa 24 horas na televisão obriga a que tenhamos capacidade de resposta diária. E o Primeiro-Ministro, apesar de estar atento e de ter pessoas que também estão atentas a esse dia-a-dia, está mais focado numa dimensão maior do país. Ele é uma pessoa muito trabalhadora, muito exigente também e às vezes, sim, também pode ser bravo e pode ser... Quando se zanga? Zanga-se e também se zanga, como todos nós nos zangamos, e às vezes tem que dar um murro na mesa relativamente a determinadas situações. É uma pessoa que não tem paciência para a burocracia, que não tem paciência para os poderes intermédios que de facto às vezes não nos permitem ir mais longe, não deixam o país ir mais longe e que mandam às vezes em determinados setores de decisão, em determinados momentos de decisão, mas é um homem muito focado no território, que sabe bem, conhece muito bem o nosso país, sabe aquilo que acontece no canto mais pequenino do nosso Portugal e que tem também uma perspectiva europeia que nos ajuda muito depois também a conseguirmos... Ele neste momento é o decano dos primeiros ministros no Conselho, portanto tem um poder também específico dentro da Europa. Sim. Temos que ele um dia te faça um outro telefonema e diga: olha, estou aqui no aeroporto da Portela e vou aqui para Bruxelas para ficar lá num cargo importante. É um tema que se discute muito, não é? Não se é a única pergunta política que eu vou fazer. Sim, é indiscutível que o Primeiro-Ministro gosta dos assuntos europeus, que tem hoje um papel de enorme relevo, não tem nenhum cargo institucional acima dos colegas dos outros países. Mas tem um poder fato, tem um poder de influência. Mas claro. tem mesmo. Sim. E eu acho que o país não se orgulha tanto
tanto disso como devia, nem percebe tanta influência que o Primeiro-Ministro tem hoje na Europa, que permitiu, aliás, mudar muito dos caminhos de resposta económica, de resposta financeira que a Europa foi tendo nos últimos anos. Hoje, o Primeiro-Ministro de Portugal tem uma real influência sobre os caminhos que a Europa também tece em termos de resposta. E cada vez mais nós estamos governados dentro do espaço europeu até por comunhão de interesses e de coisas que são regras comuns. É uma matriosca que temos de poderes instituídos, desde o poder europeu até aquilo que são as contingências nacionais e depois também, naturalmente, as nossas autarquias ou nas nossas regiões. E o Primeiro-Ministro move-se muito bem dentro destes vários campos. Ele tem na Europa uma presença marcante que cultiva e que tem na admiração dos seus colegas, portanto não é tonto que se fale tantas vezes que o Primeiro-Ministro poderá vir a ter um papel de relevo na Europa, embora isso não esteja em nenhuma equação neste momento, nem a médio prazo. É natural que o Primeiro-Ministro seja falado porque é de facto talvez a figura mais preponderante e com maior influência na Europa, mas tem também uma visão do país que lhe é dada pelo seu passado de autarca e pelo passado que teve como governante, que o pôs nas 4 partidas do nosso país, quer no Ministério da Administração Interna, quer na Justiça, quer agora como Primeiro-Ministro. Ele não é Primeiro-Ministro há meia dúzia de meses, é Primeiro-Ministro há muitos anos e conhece muito bem o país. Bom, estamos neste momento na altura da discussão do orçamento. Eu sei que ele não é público e, portanto, não poderás falar muito sobre o seu conteúdo. Mas este jogo interno de discussão, de priorização, de que uma área é mais importante que a outra, e também cabe nas tuas funções, também tens que fazer esses equilíbrios? Ou essa é uma definição, enfim, mais alargada do próprio Primeiro-Ministro e olhando para os tempos e para a economia, para a guerra, então o assunto é mais sério ainda? Sim. É-me difícil falar de interpretação autêntica, porque quando cheguei o orçamento já está muito elaborado, muito preparado. Eu estou aqui há 2 semanas e o orçamento provavelmente será hoje aprovado em Conselho de Ministros no dia em que estamos aqui a falar. E, portanto, eu não tive nenhum papel nessa conformação. Mas posso tentar projetar de acordo com aquilo que eu já percebi, também da experiência que vou tendo. O meu papel não é tanto de estabelecer prioridades que essas estão estabelecidas pelo Primeiro-Ministro, nem de dar respostas ou soluções concretas a determinado tipo de linhas de ação, que essas são dadas por todos os ministros, em cada uma das suas áreas e, sobretudo, através do Ministro das Finanças, que tem que encontrar as soluções financeiras que alavanquem as soluções políticas. E que não tem um trabalho fácil, porque as necessidades são infinitas e os recursos, obviamente, pelo contrário, são finitos. Agora, o meu trabalho poderá derivar, foi muito curto nesta elaboração deste orçamento, mas poderá ser mais abrangente num próximo, tem a ver com a necessidade de encontrar equilíbrios, que são os equilíbrios entre de vivermos tempos incertos, como vivemos hoje. Nós temos uma guerra aqui às portas da Europa, temos a inflação galopante como já não tínhamos há décadas, temos hoje um contexto que pode derivar numa coisa ainda pior, por muito mal que nós possamos estar neste momento, tudo que tem a ver com as questões económicas ligadas à crise da energia e à crise dos preços, mas também ligada à questão geoestratégica. Quer dizer, e nós todos os dias temos palavras como o nuclear a tomar conta das nossas televisões. É assustador. E, portanto, num tempo tão incerto, aquilo que é necessário incutir é confiança, é estabilidade, mais do que soluções miraculosas. E este equilíbrio entre o que nós podemos dar e aquilo que é necessário para a economia, para as famílias, para as empresas se sentirem tranquilas, não é para viverem muito melhor no próximo ano, não é para no próximo ano poderem fazer umas férias fantásticas. É para nos aguentarmos. É para nos aguentarmos, mas com a esperança de que possamos fazer um caminho para o futuro. E é isso que nós temos que fazer, é gerir este equilíbrio. E neste equilíbrio, que é em linhas gerais é salvaguardado pelo trabalho dos ministros e pelo Primeiro-Ministro, há microequilíbrios entre gabinetes, discussões que temos com determinado tipo de medidas e onde às vezes os gabinetes não estão inteiramente de acordo, onde é preciso encontrar uma solução, e o meu papel é, nesses micro-debates, encontrar plataformas que permitam chegar a determinadas soluções, contribuindo assim para um orçamento melhor e mais forte. De uma forma suave, tu limas arestas e tentas encontrar bons consensos em momentos em que os olhares divergem num determinado tema. Jorge, se nós tivéssemos todos os recursos, se não tivéssemos nenhuma contingência relativamente à dívida pública... Tu não tinhas emprego. Eu não tinha emprego e as
coisas eram resolvidas. Tínhamos um orçamento, eu bem sei que o Orçamento de Estado depois tem todas aquelas boltadas, aquelas frases, aquelas soluções que vão tomar conta de todos os noticiários nos próximos dias. Mas um Orçamento de Estado é muito parecido com o orçamento que tu e eu temos para gerir a nossa casa. Sabemos quanto ganhamos, o Estado sabe quais são as receitas, ou pelo menos prevê receitas para o próximo ano. A partir dessas receitas, onde pomos o dinheiro? Temos que pagar o nosso empréstimo à casa, temos também o Estado tem que pagar a dívida que tem à banca. Com uma pequena diferença, é que os Estados são eternos e, portanto, podem gerir essa coisinha chamada dívida pública de uma forma mais ou menos elástica. Sim, nós também gerimos a nossa dívida. Eu tenho uma dívida ao banco porque comprei uma casa há uns anos e ela lá está. Temos que gerir, temos que ir pagando. E pedir um desconto. Gerindo, pagando-a. Convém não ir acrescentando. E esse esforço tem sido feito para diminuir essa dívida, porque depois os juros também diminuem e há mais dinheiro disponível. Mas eu sei que a soma de todas as reivindicações daria 3 orçamentos por ano. É impossível estar a fazer tudo aquilo que nós desejamos. O que nós temos que fazer é continuar a seguir uma linha de convergência com a União Europeia, fazer com que os salários cresçam ligeiramente acima daquilo que é também o crescimento de salários nos outros países, perceber que podemos fazer um caminho para estarmos mais parecidos financeira e economicamente com os países do centro da Europa. É isso que tentamos fazer, preservando a vida e a qualidade de vida dos portugueses. Voltamos à política. O que é que te fez ser político? Eu não sei quando é que comecei a ser político. Nos bancos da escola, fazendo discursos, tentando convencer os colegas? Olha, eu não sei exatamente quando é que isto começou, esta apetência. Eu era um miúdo relativamente discreto, não era exatamente o miúdo mais popular do liceu, também não era o mais, também não me escondia, mas não era. Eu creio que a minha faceta pública, que levou à faceta política, começa na ligação ao grupo de jovens de Moledo, cantar no coro da igreja, de ser o único que tocava viola e, portanto, assumir desde logo uma posição de alguma liderança, se quisermos, e de dinâmica desse grupo. Eras o que davas o dó. No fundo. Dava. Acabava por ter dava o tom daquilo que era também a dinâmica do grupo. E isso junto à vivência também de território, de aldeia, de ir aos bailes, de começar a ser perspineta para poder convidar alguém para dançar, começar se calhar beber um copo com os amigos porque era normal naquelas festas. Isso fez com que chegasse à faculdade de Direito com experiências diferentes do que muitos dos meus colegas que lá chegaram. Portanto, experimentaste a vida em vez de ser um percurso escolástico Experimentei clássico. A vida. Gosto mas aí, uma boa mas aí na universidade, aí sim já se nota essa tua matriz do político. Mas eu creio que a origem está aqui, porque eu quando entro na faculdade, entro já com determinado tipo de apetências e de competências que também me permitiram evidenciar no conjunto de todos os alunos que chegam ao primeiro ano. E essa evidência, teres a capacidade de aparecer como algo distinto da massa também e de quereres resolver coisas e de assumires para ti isso, vem de trás, vem também da tua educação no combate àquilo que tu achas menos certo, menos correto, faz com que tu te comeces a envolver e depois é um comboio onde tu entras e onde vais apenas mudando de carruagem. E mais como um líder, lá está, logo nessa altura de construção e de diálogo, ou nessa altura como uma matriz de ruptura, que é isto não está bem e olhem para mim que eu se calhar estou a pensar melhor ou estou a pensar diferente e juntem a vossa voz à minha voz. As duas dimensões de diálogo no conjunto dos meus colegas, de encontrar soluções, de juntar, aliás, só juntando é que se ganham eleições, criando massa, criando também um conjunto de pessoas que me acompanham, mas de ruptura com aquilo que não estava bem. Eu estive aqui muitas vezes em São Bento, à porta onde agora trabalho, à porta da Assembleia da República que fica aqui a 50 metros, a reivindicar em manifestação. E não só fiz isso, como entrei em salas de aulas, esvaziei salas de aulas, eu fui vice-presidente da Académica, fui presidente da Assembleia Magna, fiz aliás uma caminhada a pé em protesto contra as condições do ensino superior naqueles anos 90 do século passado, é doloroso dizer isto, mas é verdade, e portanto era já uma posição de ruptura. Aliás, eu tive que dizer aos meus pais, e isso é um ensinamento que levo, num determinado momento que eu ia chumbar de ano. Mas porquê? Porque eu só vou chumbar. Eu tenho 3 cadeiras para fazer que faço num ápice, mas eu tenho que chumbar porque eu quero ser candidato à Associação Académica para o ano. Os meus colegas, a minha namorada. Isso é pensamento político.
É porque eu era vice-presidente eu era presidente da Assembleia Magna da Associação Académica de Coimbra, senti que podia ser presidente da Direção-Geral da Académica de Coimbra, estava a acabar o meu ano, o meu 5º ano, como todos os meus colegas, e precisava de chumbar para ser candidato no ano seguinte. E os meus pais, que, enfim, nunca tiveram um desafogo financeiro tremendo, conhecendo-me bem como conheciam, olharam para mim e disseram: tu, se não fizeres isso, tu não vais ficar bem, não vais te ficar cumpres sempre com esse anátema para o resto da vida. E eu julgo que sim, deixaram-me, eu fui, chumbei, fui candidato, fui à segunda volta, perdi. Tive depois um ano inteiro a fazer 3 cadeiras, o que é uma coisa fantástica, porque passei um ano tremendíssimo. Foi o meu 6º ano jurídico, que nós tínhamos 5, mas eu tive que fazer aquilo, senti esse apelo. Como é que lidas com a derrota? Mal. E essa derrota desse dia, eu perdi essas eleições. Eu queria muito ser presidente da Direção-Geral, achava que podia dar ali um contributo. Cheguei num momento em que era um moderado a querer estar à frente de uma academia mais reivindicativa, mais radical. Precisavas de sal e pimenta e não puseste tudo no assador. Mas eu não consegui. Toda a gente me dizia que eu tinha que prometer partir algumas coisas e eu não conseguia. E tu não saíste desse tom. Fiquei com as minhas ideias, é verdade, mas não fiquei no lugar da Direção-Geral. Eu aguentei bem a contagem da noite, percebi que ia perder, estive a acomodar as pessoas que me acompanharam, que eram candidatos, que estavam bastante mal, e estava forte, até que às 7 da manhã desse dia recebi um telefonema do meu pai, que tinha ouvido na TSF que eu tinha perdido, dizer: filho, fizeste tudo o que podias. E eu desabei. Essa derrota ensinou-me mais do que muitas das vitórias que alcancei ao longo da vida. E o sabor que senti amargo daquela derrota está sempre presente em que me lance numa candidatura. E eu não quero voltar a ter aquele sabor na minha boca e no meio dos meus dentes, mas a democracia é feita de vitórias e derrotas, certamente que ela acontecerá outra vez, mas felizmente desde aí, quer na vida interna do partido, quer externamente, tenho tido a oportunidade e o privilégio de ter um apoio maioritário das pessoas que votam em mim. Com o teu perfil, lá está, de congregação, de discreto, QB, ninguém diria, quando te vemos em cima de um palco num comício, sacando de um ovo no bolso para criar um facto político, uma emoção. Tu no palco, como alguém que fala num comício, despersonalizas-te, és outra coisa, ganhas adrenalina. O que é aquilo? Eu não faço, eu quando entro num comício, seja um comício diretamente ligado com as minhas candidaturas ou com outras, eu antes tenho que perceber que mensagem devo passar. Escreves sobre isso? Não, faço reflexões, posso fazer, é muito raro. Fazes cartõezinhos? Faço, às vezes faço, mas para 2 ou 3 notas, para não me esquecer de dar, ou algum número que eu, por muito que meta, não encaixo, deixo sempre lá. O do PIB, qualquer... é um clássico. Exatamente. Mas normalmente eu preparo as minhas intervenções, elas parecem depois muito que lhe sai. Ele fala tão bem, aquilo sai-lhe tudo. Não, aquilo sai-te bem. Sim, mas é tudo trabalhado. Como é que sai bem? Exatamente. Vamos como é que aquilo sai bem? Se tu me dizes que, ok, tu pensas, mas não fazes cartões, portanto não fazes, não estruturas a coisa. Não, estruturo, mentalmente, estruturo. Eu como? estruturo. Eu tento pensar na mensagem que quero passar, na grande mensagem, e depois nos blocos de mensagem que eu vou passando também. E estabeleço esses blocos e às vezes escrevo-os num papel, porque isso me permite visualizar. Quero falar disto, quero falar daquilo, quero falar do outro. E às vezes não uso o papel, mas já lá está. Aquela construção ajuda-me depois. Eu, quando subo ao palco, sei que quero dizer 3 coisas. E digo as 3 coisas e digo dentro de cada bloco aquilo que preciso dizer. Mas para passar uma mensagem fundamental é saber que mensagem passar. Nesse comício em particular, eu sabia bem o que dizer do ponto de vista da mensagem política. Vamos nos situar. Onde é que é o comício? O comício é em Viana do Castelo. Estás a jogar em casa? Estou a jogar em casa. Faltava pouco mais de uma semana para as eleições e as sondagens davam o Partido Socialista empatado com o PSD. António Costa caminhava assim, parecia que indelevelmente para o pântano do António Guterres. Pântano do António Guterres,
com a necessidade ou de ter que fazer uma nova geringonça, mas muito mais enfraquecido, ou então de perder as próprias eleições. E aquilo que nós sentíamos é que havia uma falta de mobilização do eleitorado socialista ou daquele que estava disposto a votar no Partido Socialista. A malta que normalmente vota PS não estava a corresponder até ao último da franja. E podia não ir lá se quer votar, não é? E podia não ir lá. Vale a pena. Não vale a pena. Havia alguns descontentes com apatia? Sim, algum descontentamento também ligado com o facto de termos feito um acordo à esquerda. Havia aqui um eleitorado moderado do Partido Socialista que tinha entendido que o governo tinha ficado menos reformista por causa disso e que não estava muito disposto, e havia um eleitorado do centro que estava disponível para votar no Partido Socialista ou no PSD, mas que ainda estava em processo de decisão. De sedução. E quero-te lembrar que nessa altura havia também a questão do namoro entre o Chega e o PSD, onde o líder do PSD não era muito claro. E eu senti que nos discursos públicos que iam acontecendo e na dinâmica própria da campanha não só faltava alegria, faltava alguma alegria que não estava a conseguir entrar na própria campanha, como era necessário despertar as mentes e pensar que não estava tudo feito, que não havia favas contadas, que o resultado não estava escrito. E o que me lembrei de fazer num fim de semana particularmente forte do Partido Socialista é um comício forte em Viana do Castelo, por isso também pusemos lá os cantares típicos que estiveram a animar aquele comício, preparando para fazer o discurso do ovo, a ideia de não contarmos com o ovo no cu da galinha. E é isso que eu quis dizer ao eleitorado socialista, para que possam votar, para que não se esqueçam de votar, e que este não era o momento de estar com estados de alma sobre o Fiat na Virgem e não corre. Exatamente, mas também dizer ao eleitorado do centro que votar no Partido Social Democrata era votar também à direita, no Chega, naquilo que eles repudiavam. E, portanto, não contar com uma solução governativa que iria aparecer, portanto, mas votar para que ela acontecesse. Entre a paixão de um lado e o repúdio de outro, no fundo, jogar isto, e o que acontece é que emocionalmente aquela plateia, é verdade, é uma plateia que é uma plateia que suporta o Partido Socialista, aquela plateia reage fortemente. Fortemente, mas mais do que isso a ti surpreendeu-te esse reagir, porque uma das piores coisas que pode haver para alguém que está a falar é falar para uma plateia apática. E a outra parte é falarmos para uma plateia que reage muito bem. O risco de ficares embriagado com aquela... Não, eu não tenho. Eu trabalho os tempos para também trabalhar a mensagem. Eu sei quando é que a mensagem pode chegar a um determinado grau de atenção ou não. A ideia do ovo é uma ideia relativamente... É fora da caixa e tinha o risco de ser ridícula, mas era preciso também, se eu queria que a minha ideia fosse para além daquela plateia, eu tinha que dizer uma coisa que me pusesse... Nas televisões. Pois, e uma coisa que põe alguém nas televisões, que é uma segunda linha, portanto eu não era o candidato a primeiro-ministro, não era o líder da lista do Partido Socialista no distrito de Viana do Castelo, e nós sabemos que em campanha eleitoral o que passa é o que os líderes dizem. Era preciso de facto dizer uma coisa diferente, mesmo que fosse gozado, mesmo que fosse falado. A fronteira podia ser muito ténue entre uma ideia brilhante ou o soundbite que aparece no Ricardo Araújo Pereira. Que apareceu. Que apareceu. E bom para ti, imagino. Eu acho, é uma medalha. É, de algum modo, eu fiquei todo contente de ter aparecido, mas não surpreendido, porque naquela noite sabíamos que aquela imagem teria que aparecer. Mas era a única forma, se nós queremos comunicar, com quem é que eu queria comunicar? Com aquela plateia que tinha ali no Teatro Sá de Miranda. Eram poucos. Sim, mas não só. Era preciso passar alguma ideia lá para fora, era preciso que aquilo estivesse na imprensa online, era preciso que entrasse nas televisões, era preciso que se falasse daquilo e que se falasse da festa de Viana, do discurso entusiasmado, da necessidade que o Partido Socialista tinha tido de passar a mensagem, que não estava tudo resolvido, que era preciso ir votar, era preciso mobilizar. Não contem com o ovo no cu da galinha. Foi gozado por uns, foi falado por outros, mas de facto passou em todo o lado. E hoje estás-me a perguntar sobre isso. Quer dizer que em termos de comunicação, bem ou mal, teve efeito. Miguel Alves, muito obrigado por esta conversa e vai em frente. Tens aqui a tua gente. Um abraço, Jorge. Um abraço.